Dentro da natureza, nós temos um dos acontecimentos mais fascinantes, que é a transformação da lagarta em uma mariposa. Algo que só ocorre porque a mariposa faz muita força, muito esforço para se libertar do casulo, então poder voar. Costuma-se contar a história de que uma pessoa que assistia a uma mariposa passar por esta luta e com a grande intenção de ajudar, ela abriu um buraco na casca do casulo. Logo, aquela mariposa saiu, mas saiu com as asas encolhidas, murchas, sem força. A pessoa, ela continuou olhando, mas as asas da mariposa permaneceram frágeis. A mariposa, que em poucos instantes poderia estar voando, agora estava fadada a viver sua breve vida rastejando, frustrada por jamais vir a ser a bela criatura, a bela mariposa que Deus criou para ela ser. O que aquela pessoa da história não percebeu foi que a luta para sair do casulo era essencial para a mariposa. Poderia ser difícil, poderia ser uma luta constante, desafiadora, mas era fundamental para o desenvolvimento do sistema muscular da mariposa, para que as asas pudessem ter forças para se expandir, bater as suas asas e então finalmente poder voar. Ao cometer a tolice de ajudar a mariposa, aquela pessoa diminuiu o esforço dela, da mariposa. E na verdade, aquela mariposa acabou sendo aleijada e a pessoa condenou a existência da mariposa, condenou a mariposa a nunca mais voar. Por quê? Porque ela ajudou a mariposa a sair da sua adversidade, que era o casulo. As adversidades da vida podem ser comparadas com aquele casulo e nós somos a mariposa tentando sair. Quando a adversidade chega, na verdade, ela está nos preparando, ela está nos fortalecendo, ela está nos ajudando no nosso crescimento e na nossa maturidade. Deus usa a adversidade para o nosso bem. Esta é a aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sou o pastor Sidney. A aula de hoje tem como tema Crescendo em meio à adversidade. Deus usa as dificuldades, as adversidades da vida para o nosso crescimento. No meio da adversidade, facilmente nós estendemos as nossas mãos na procura de Deus. Nós pedimos o auxílio de Deus. As adversidades nos auxiliam a nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Todavia, tanto eu quanto você não gostamos das dificuldades, das adversidades. Nós queremos que chegue uma pessoa que quebre o casulo para que a gente possa se ver livre, para que possamos ser libertos da adversidade. A questão é, será que chegou o momento de nos libertar da adversidade? Será que realmente dependemos de alguém para quebrar o casulo, para que nós possamos finalmente estar libertos da aflição? Meu querido irmão, ao longo desses estudos, nós temos percebido que Deus age com sabedoria, com a sua onipotência, mas também com o seu amor. Assim como Deus ama aquela mariposa e preparou o casulo para que a mariposa pudesse fortalecer suas asas e quando chegasse no momento correto ela pudesse finalmente sair do casulo e bater suas asas e voar, Deus também permite nos dar adversidade para que nós também possamos crescer, amadurecer em nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Deus, Ele não vai afastar a adversidade até que nós tenhamos aprendido, até que Ele tenha desenvolvido em nós aquilo que Ele desejava desenvolver. E assim, não importa a maneira como Ele pretende trazer a adversidade, o tempo que essa adversidade estará sobre nossa vida, Ele permite, Ele está nos dando. Ele quer construir algo em nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E o que nós precisamos fazer?
descansar na certeza de que mesmo em meio à adversidade, Deus ele cuida de nós. Com toda certeza, a adversidade ela não é boa. No início do ano, em fevereiro, eu tive Covid e sinceramente, eu pensei que eu tive um dia, uma segunda-feira, que eu pensei que a minha vida chegaria ao fim. Minha oração era muito mais para que Deus cuidasse da minha família, cuidasse desta igreja. Mas pela misericórdia de Deus eu posso estar aqui com vocês, trazendo esta aula da Escola Bíblica Dominical. Eu queria muito me libertar do Covid e todas as sequelas que ele trouxe ao meu corpo. Mas hoje eu sei que o Covid, tudo que eu passei, estava me preparando. Pode perguntar para minha esposa, pode perguntar para os meus filhos. Hoje eu sou com certeza um melhor pai, um melhor esposo, provavelmente um melhor pastor também, porque a doença em si me fez me aproximar muito mais do Senhor Jesus Cristo. De fato, a aflição, a dor, nós não queremos passar por isso. E muitas vezes quando alguém chega e diz assim, confia em Deus, se alegre em Deus, nós podemos até pensar, mas que pessoa insensível, a dor, eu estou sentindo uma dor real, eu estou passando por um sofrimento real, como eu posso simplesmente ignorar e dizer me alegrar no meio do sofrimento, como muitas vezes citamos dentro da palavra de Deus? Eu gostaria que nós entendêssemos um conceito dentro da palavra de Deus de alegria no meio do sofrimento. Em Tiago e Paulo, eles trabalham essa questão muito bem. E eu quero trazer aqui para vocês dois textos. O primeiro, o texto está lá em Romanos 5, do 3 ao 4, onde Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Uou! Me gloriar no meio da tribulação. Como eu vou gloriar no meio da tribulação? Como eu vou ter alegria, que seria um equivalente no meio da tribulação? Ele continua dizendo, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Vamos para Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. Se você percebe, tanto Paulo como Tiago, eles olham a questão de se alegrar no meio da tribulação, da adversidade, como um fim em si mesmo. Nós cristãos não somos masoquistas, nós não temos prazer na dor. Nós podemos até suportar a dor, mas daí se alegrar na dor parece ser algo muito difícil, e de fato é. A Bíblia ela não pede para que você fique dando cambalhotas e alegria porque você está sofrendo. Então, do que Paulo e do que Tiago se referem, o que eles estão querendo dizer quando ter alegria no meio da tribulação, no meio da adversidade? Eles estão vislumbrando os benefícios futuros dessa adversidade. Não é a adversidade em si mesma que deve ser a base da nossa alegria. Não é a dor e o sofrimento que deve ser a base da nossa alegria. Mas o ganho que nós teremos depois da adversidade é olhar mais à frente. É perceber que Deus está trabalhando em nós e através de nós e para o nosso bem. Então, se eu vou me alegrar, eu vou me alegrar porque Deus está trabalhando em minha vida, está produzindo algo bom. Eu posso não entender, eu posso até questionar, mas eu preciso saber que Deus está trabalhando para o meu bem. Jesus Cristo, lá em Hebreus 12, 2, na verdade, o autor de Hebreus, falando sobre Jesus Cristo, ele diz: por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. O autor de Hebreus diz, por causa da alegria que estava proposta, a alegria que viria, a alegria que Jesus sentiria mais à frente, ele suportou a cruz, não se importando em sofrer ali a vergonha.
Imagine você o sofrimento do Senhor, o imenso sofrimento físico do Senhor Jesus Cristo e o sofrimento espiritual, porque ele foi afastado do Pai para receber os nossos pecados. Jesus suportou com alegria por causa do benefício futuro que aquela condição de sofrimento iria trazer. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e olhar para a nossa adversidade como Deus trabalhando em nossas vidas para o nosso bem. Nós estamos dentro de um casulo, estamos lutando para sair daquele casulo, mas essa luta, que a palavra de Deus chama perseverança, ela está nos ajudando a formar a nossa maturidade, o nosso caráter, principalmente o caráter cristão. Quando passarmos pela adversidade, saiba que Deus está trabalhando em sua vida e isso é bom. E Ele está trabalhando em sua vida porque Ele te ama e isso é muito bom. Aqui em nossa igreja, nós temos uma irmã chamada Irmã Cleinice, que ela passou por uma luta contra o câncer de mama. E através do testemunho dela, ela mesma afirmando que o câncer de mama foi sofrido, foi doloroso, teve choro, teve agonia, teve ansiedade, mas na verdade formou nela um caráter, uma moral cristã muito mais elevada. Uma pessoa que agora estava se importando muito mais com as coisas que são de Deus, com a leitura da Bíblia, com a oração. A Cleinice, ela se tornou uma cristã muito melhor quando passou pelo câncer de mama. Eu posso dizer também que o Covid foi doloroso, foi difícil, mas me tornou um pastor, um pai, um esposo muito melhor. O que eu quero dizer com isso é que a adversidade, ela nos prepara, ela nos ajuda no nosso crescimento cristão. Deus, Ele não pede para que você se alegre quando você perde um emprego. Deus não pede para que você cante e pule cambalhotas de alegria porque você descobriu que está com um câncer, ou porque um filho adoeceu, ou porque você perdeu um ente querido. Mas Deus, Ele diz que devemos nos alegrar porque nós cremos que Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Ele está operando através destas circunstâncias difíceis para o nosso bem. E você pode de repente me dizer, bom, se é para o meu bem, se a adversidade me ajuda a crescer, então, bom, pode vir a adversidade, não vou fazer mais nada. Nós já aprendemos ao longo dessa escola bíblica dominical que nós não somos chamados para sermos passivos. Pelo contrário, nós precisamos agir, nós precisamos tomar remédio se for necessário, fazer uma consulta, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, precisamos achar uma saída. Mas em meio à nossa atividade, em meio à nossa busca de encontrar uma saída para a adversidade, nós precisamos sempre nos submeter a Deus. Isso significa que não deve, nos submeter a Deus significa que devemos usar todos os meios legítimos à nossa disposição para minimizar os efeitos da adversidade. E se ainda assim a adversidade permanece, devemos aceitar que a mão de Deus está trabalhando, seja para o sucesso, ou seja, quando nós finalmente nos livramos da adversidade, ou seja, para que a adversidade possa continuar. É Deus que vai estar trabalhando. Conforme a vontade dele, no tempo dele, para nos ensinar, para que possamos aprender algo. Então, independente do que ele esteja fazendo, nós precisamos buscar alegria nele, alegria em Deus. Precisamos agir, precisamos fazer algo para nos livrar da adversidade, mas saber que Deus está no controle de todas as coisas. Se a cura não vem, glória a Deus. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Muitas vezes nós percebemos claramente que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está nos ensinando e muito facilmente nós nos alegramos no meio disso tudo. Eu lembro que quando estava lendo este livro, que é a base de nossos estudos do Jerry Bridges, será que Deus está no controle? Quantas vezes eu parei, orei, sorri,
chorava, porque Deus estava me ensinando através destas lições, Deus estava trabalhando comigo, e eu conseguia, de uma certa forma, olhar e perceber, Deus está trabalhando em minha vida, no meio deste Covid. Por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade com ansiedade. Eu demorei 45 dias para me ver livre do Covid. Muito tempo. E tudo isso eu vi Deus trabalhando com essa minha ansiedade, com o meu desejo de me ver logo livre do Covid. Mas outras vezes pode ser que a gente não perceba a mão de Deus, que Deus está agindo. Muitas vezes parece que estamos sozinhos. Nessas ocasiões, nós precisamos responder no meio da adversidade com humildade, com fé, confiando que Ele está operando em nossa vida para o nosso bem. Então, eu quero trazer aqui algumas lições que nós podemos aprender, que está no livro do Jerry Bridges, dentro da adversidade, que podemos crescer no meio da adversidade. A primeira é a poda. Jesus disse que todos, lá em João 15:2, todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, toda a planta, para ela poder dar fruto, mais fruto, ela precisa ser podada. Na minha casa tinha um limoeiro que não servia para nada. Há vários anos não dava um limão. A minha mãe veio, podou, cortou, ele ficou, vamos dizer, pelado. Mas naquele ano que ela fez isso, logo nós vimos aquele limoeiro dar frutos, dar limões, e até hoje ele dá limões, né? Bom, o que Jesus Cristo está nos dizendo é justamente isso. Cortar as folhas indesejadas, as folhas inúteis, vai fazer com que a planta seja forçada a usar todo o seu vigor, usar toda a sua força para produzir mais frutos. No campo espiritual, Deus ele precisa nos podar, porque mesmo sendo crentes, ainda temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Nós tendemos a derramar nossas energias, nossas forças para coisas que não são frutos verdadeiros. Somos propensos a buscar posição, sucesso, reputação. Nós temos a tendência de depender dos nossos talentos, dos nossos esforços naturais, da nossa sabedoria humana. Muitas vezes podemos nos tornar orgulhosos, amantes do dinheiro, vaidosos, distraídos com as coisas deste mundo, com o celular, religiosos demais. Então, Deus ele faz uso da adversidade para afrouxar o nosso apego a estas coisas que não produzem frutos bons, frutos espirituais. Uma enfermidade grave, a morte de alguém que nós amamos, a perda dos nossos bens materiais, ou até mesmo a nossa reputação sendo manchada. Deus faz uso de todas essas coisas que são difíceis para nós, para nos podar. A adversidade chega, ela começa a podar os nossos pensamentos, começa a trabalhar em nós quando nós estamos no meio da adversidade, do problema, da aflição. Posição, dinheiro, até a reputação são coisas secundárias, não parecem ser tão importantes. E se você está ali à beira da morte, você vai perceber que o mais importante é buscar a Deus, é olhar além do monte de onde virá o nosso socorro. Nós começamos a entregar os nossos desejos, nossas expectativas diante de Deus. Quando passamos por experiências traumáticas, a dor, a quase morte, começamos a dar valor àquilo que é eterno. Passamos a depender muito mais de Deus, a desejar muito mais as coisas que são dos céus. Deus está nos podando a fim de que sejamos muito mais frutíferos. O segundo ponto é a santidade. Nós conhecemos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Todos nós, como cristãos, queremos essas qualidades em nossa vida porque é fruto do Espírito. Mas se nós pensarmos, qual é a melhor maneira de progredir nestes frutos? Neste fruto? Eu posso dizer que é através da adversidade. Por exemplo, nós descobrimos que nós não amamos tanto o nosso próximo quando uma pessoa é instrumento
para trazer dor e sofrimento para nós. Isso seja um marido, seja um filho, um colega do trabalho ou o presidente. Nós descobrimos que nós não queremos perdoar. Nós não queremos amar. Nós percebemos que não somos tão cristãos assim. Quando a doença chega, descobrimos que não confiamos tanto em Deus como nós imaginávamos. Nós constatamos que não estamos tão dispostos a confiar em Deus. Quando a adversidade vem, nós queremos nos apegar ao remédio, ao médico, a uma cura milagrosa, queremos correr atrás de algo que pode saciar, pode acabar com a nossa adversidade, ao invés de buscarmos consolo nos braços de Deus. Então, toda a nossa crença em Deus começa a se desmanchar, porque percebemos que somos muito ansiosos, preocupados e não sabemos como chegar diante do trono da graça de Deus. Então, o nosso caráter cristão, ele precisa ser moldado. Então, chega a adversidade para combater o nosso orgulho, para combater o nosso pecado. Por meio das experiências ruins, Deus revela a parte corrupta que existe dentro do nosso interior, do nosso coração. Em Mateus 5, do 3, 4 e 6, Jesus Cristo falando das bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Todas essas bem-aventuranças se referem a alguém que está se humilhando diante do Senhor por conta da sua condição pecadora, alguém que reconhece o quanto é pecadora, ela chora, ela anseia em ter um coração transformado por Deus. E ninguém vai adotar uma atitude de humilhação, de rendição diante de Deus, se não perceber a sua condição. Então, muitas vezes, Deus usa a adversidade para confrontar o nosso coração pecaminoso e assim nos aproximarmos, nos humilhando, arrependidos diante de Deus. Um terceiro ponto é a dependência dele. Em João 15:5, Jesus diz: sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada para chegarmos, para glorificarmos a Deus, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Deus, através da adversidade, ele nos ensina a confiar, não em nós mesmos, mas a confiar nele, a confiar em Deus, a dependermos de Deus. Em 2 Coríntios 1, de 8 a 9, Paulo vai dizer que acima de suas forças, que as adversidades vieram muito forte contra eles, ele foi além do que ele podia suportar. Ele vai dizer: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou dos mortos. Ele nos apresenta aqui o caráter da adversidade, que é tão forte, que nós percebemos que somos tão fracos, que não temos condições de lidar com ela, e nós vamos fazer o quê? Vamos correr para Deus. Nós vamos perceber que eu dependo de quê? Eu só dependo de Deus. O único lugar que eu tenho para fugir ou para ir é para o trono da graça de Deus. O quarto ponto é a perseverança no meio da adversidade. Hebreus 10:36, ele diz: porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Ainda em Hebreus 12:1 diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Se pegarmos o texto que nós já lemos de Tiago, pegarmos o texto que já lemos de Paulo, nós vamos ver que a perseverança ela está intimamente ligada com a adversidade. A perseverança ela traça nosso caráter a fim de nós conseguirmos continuar avante, continuar com o objetivo mesmo no meio de obstáculos e mesmo no meio das dificuldades. Então Deus ele nos chama a irmos muito além do que de suportar a adversidade. Ele nos chama a sermos perseverantes, a seguirmos em frente com firmeza, muito embora esteja difícil, esteja complicado, doa bastante, mas precisamos continuar olhando para o monte de onde vem o nosso socorro, continuar à frente. O próprio Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele não desistiu, ele perseverou até o fim.
em cumprir o chamado, o propósito de Deus. Ele foi açoitado, ele foi colocado na cruz, e parecia que Jesus queria a cruz de verdade, porque ele sabia que era o propósito de Deus. Ele não desistiu, ele continuou até ao ponto dele dizer: está cumprido, está feito, está consumado. Que no meio da adversidade precisamos ser perseverantes, não desistir, continuar crendo que Deus está atuando em nós e é para o nosso bem. Possamos correr a corrida que nos está proposta. A vida cristã, ela é feita dessa voz ativa e não passiva, como nós já falamos aqui. Nós precisamos buscar os meios necessários para nos livrar da adversidade, mas se ainda assim ela acontece, ela está presente, glória a Deus por isso. Deus, é isso que você quer? Então, que o teu nome seja glorificado através da minha fé, através da minha busca pela santidade, pela minha perseverança. Que não sejamos envergonhados pela incredulidade no meio da adversidade. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, João 15:5. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Jesus e Paulo, eles declaram dois lados da mesma verdade. Sem a força divina, sem a força do Senhor Jesus Cristo, não podemos fazer nada, mas com ela podemos fazer tudo o que precisamos fazer. Um outro ponto importante no meio da adversidade é o serviço ao outro. Paulo nos diz em 2 Coríntios 1:4, Deus nos consola com toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, eu passo pela tribulação, recebo o consolo de Deus, eu recebo o diploma, eu sou apto a consolar outra pessoa, a ajudar outra pessoa, a consolar outra pessoa. Por quê? Porque eu já recebi a consolação de Deus. Então, no meio da adversidade, e eu procuro estar no centro da vontade de Deus, eu procuro me alegrar em Deus. Quando eu passar por essa adversidade, eu posso ajudar outros a trilhar este mesmo caminho. Todas as pessoas enfrentam tempos de adversidade. Todas as pessoas necessitam de um amigo compassivo, atencioso, que encoraje, que console. Então, à medida que nós experimentamos o consolo e o encorajamento de Deus em meio às nossas adversidades, nós estamos sendo preparados para nos tornar instrumentos na mão de Deus, a fim de que sejamos capazes de consolar e encorajar também outras pessoas. Um outro ponto que podemos aprender na adversidade é ter a comunhão com os nossos irmãos através do sofrimento. Em 1 Pedro 5:9, Pedro diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o nosso sofrimento, ele acaba nos nivelando. Você pega Covid, mas um rico também pega Covid. Entende? Você passa por problemas, um pobre também passa por problemas. Não importa se nós somos rico ou pobre, poderoso ou fraco, tem cabelo ou não tem cabelo, isso não importa. Todos nós passamos por dificuldades. A diferença está naquele que confia em Deus. Todos nós somos iguais no meio da adversidade. A grande diferença está naqueles que confiam em Deus no meio da adversidade. E finalmente, para nós concluirmos, a adversidade nos aproxima de Deus, nosso relacionamento para com Deus. Talvez o modo mais valioso de tirarmos proveito da adversidade seja o nosso aprofundamento em nossa relação para com Deus. Em Jó, capítulo 42, versículo 5 diz: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Depois que Jó passou por todo o sofrimento, toda a agonia, toda a adversidade, ele teve um relacionamento muito mais íntimo com Deus, ao ponto dele dizer: agora sim eu conheço a Deus. Para nós cristãos, toda dor, todo sofrimento, ele tem um sentido. Toda a adversidade é proveitosa para nós.
ela pode parecer sem sentido, irracional, mas para Deus, nenhuma delas é sem sentido, nenhuma dor é irracional. Toda a adversidade tem um propósito e Ele permite que chegue em nossa vida e é para o nosso bem. Deus, Ele é o tapeceiro que está lá formando o tapete. Quando nós olhamos, talvez você já tenha visto alguém fazer um tapete ou um crochê, podemos dizer. Você à primeira vista não entende o que está se formando, porque parece apenas um embaralhado de linhas e de cores. Mas o tapeceiro, ele sabe o que está fazendo. A mulher que está fazendo o crochê, ela sabe o que está formando. No final, quando a pessoa diz concluir, nós vamos ver a beleza, nós vamos ver como aquilo é belo, como aquilo é bonito. Então, Deus é o grande tapeceiro que está trabalhando em nossas vidas. Podemos olhar agora e não entender, mas Ele entende, Ele sabe que é para a glória dEle e é para o nosso bem. Eu termino aqui fazendo uma oração e também deixando uma canção, espero que você possa escutá-la, essa canção que vai falar justamente desse grande tapeceiro que é o Senhor nosso Deus. Que Deus possa lhe ajudar, te consolar, que a adversidade ela não seja um fim em si mesmo, mas ela possa servir como uma mola propulsora, um trampolim para a nossa alegria em Deus. Deus, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por nos permitir compartilhar dessa escola bíblica dominical. Espero que tenha sido proveitosa para os meus irmãos, ó Pai. Que possamos nos contentar em Ti e buscar o consolo em Ti em todas as circunstâncias, ó Pai. Que a nossa adversidade não traga a nós, ó Pai, o desespero, a dor, a fadiga. Pelo contrário, produza em nós a perseverança, produza em nós, ó Pai amado, a alegria de saber que Tu estás no controle de todas as coisas e é para o nosso bem. Seja o que esteja acontecendo agora em nossas vidas, ó Pai amado, que a nossa alegria não dependa das coisas que vemos, mas daquilo que nós não vemos, aquilo que vem pela fé, aquilo que Tu tens trabalhado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Assim eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido irmão? Muito obrigado. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória tapeceiro.
tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro, o tapeceiro.